Salve, salve, guerreiro! Seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Fabrício Benayon e nesta aula vamos falar de geometria plana para a sua preparação para a prova da Escola de Aprendizes Marinheiros. Semana decisiva, meu amigo, E vocês pediram e estamos aqui para atendê-los. Demorou um pouquinho, mas saiu antes da prova, o que é fundamental, claro. Bom, galera, eu selecionei aqui os principais tópicos que eu acho importante para você levar para essa prova, tá? Especificamente geometria plana, tudo dentro do nosso edital. E, claro, eu me preocupei em pegar questões num nível médio para que a gente possa estar atentos aí aos conceitos, às fórmulas e às principais propriedades e algumas saídas, né, de questões que são típicas que envolvem geometria plana, tá? Então, tive aqui o cuidado de fazer uma seleção especial para vocês, ok? Bom, aquele recado de sempre, se você está gostando aí do trabalho, deixa o seu curtiu, não é inscrito, inscreva-se, pois você sabe, isso nos ajuda muito a manter o trabalho aqui para vocês, ok? Então, vamos lá, perdendo tempo aqui nessa abertura, então vamos atacar as questões, galera. Primeira questão bem tranquila, bem fácil, só para a gente esquentar aí as turbinas. Então, vamos lá. Primeira questão, leitura. Eva é aluna do curso de construção naval do campus Ipojuca e tem mania de construir barquinhos de papel. Durante a aula de desenho técnico, resolveu medir os ângulos do último barquinho que fez, representado na imagem a seguir. Sabendo que as retas suportes R e S são paralelas, qual a medida do ângulo alfa destacado? Bom, galera, uma coisa que eu vou já aqui chamar a sua atenção é que a gente deve sempre tentar focar naquilo que é importante na figura. Então, note, claro, quando eu tenho duas retas paralelas, isso é importante. Então, imagina aqui, ó, vou reforçar aqui, ó, as retas R e S aqui, paralelas. E observe que nós temos aqui uma reta transversal e super importante. Então, vamos lembrar aqui, ó, olha só, esse ângulo, que eu vou destacar aqui para você, de azulzinho, medindo 61 graus, é correspondente a esse ângulo aqui. Então, ele mede também 61 graus. Galera, retas paralelas cortadas por uma transversal. Ao todo, você tem 8 ângulos e 2 medidas. Ou um par de ângulos é suplementar, ou seja, a soma vale 180 graus, ou esse par de ângulos, qualquer um dos 8 ângulos, formando um par. Ou eles são suplementares, ou seja, a soma vale 180, ou eles são congruentes, tá? Então, nesse caso aqui, gente, esse ângulo aqui e esse ângulo possuem a mesma medida, eles são congruentes. E aí nós acabamos com a questão. Olha só que fácil. Alfa mais 61, que foi aquele ângulo ali que nós acabamos de encontrar a medida, mais 60 é igual a 180 graus. Então, notem que na imagem você tem aqui um ângulo de 67 e foi uma informação desnecessária. A gente não precisou dele. Então, observe que quando eu joguei esse ângulo daqui para cá, eu encontro, né, os dois ângulos conhecidos num triângulo e quero um terceiro. Então, preciso saber que a soma é igual a 180 graus. Então, observe que aqui eu tenho automaticamente que alfa é 180 menos 121 e, portanto, alfa é igual a 59 graus. Ok? Olha lá, 59 graus corresponde à letra E da questão. Questão tranquila pra caramba. Possível de acontecer? Possível sim, tá? A gente sabe que a prova, ela mescla ali questões de um grau de dificuldade um pouco maior, outra um pouco menor. Agora, esse tipo de questão, guerreiro, tem que acertar, né? Não pode deixar para trás, beleza? Então, é isso. Questãozinha de ângulos formadas nas retas paralelas cortadas por uma transversal, beleza? Então, já partimos aqui para
a segunda questão. Segunda questão, ó, já vai falando aqui de um triângulo ABC. As bissetrizes dos ângulos externos do vértice B e C formam um ângulo de medida 50 graus. Calcule o ângulo interno do vértice A. Então, note que é uma questão que você precisa construir a figura. Muitas vezes, vocês acabam esbarrando nessa dificuldade de montar a figura. Então, vamos lá, ó. Eu vou montar aqui o triângulo qualquer, digamos aqui, o ABC, e eu preciso, então vou dizer que meu vértice A está aqui, tá? Desculpa, eu estou meio emocionado. Bebê, né? Bom, então esse ângulo aqui, e eu preciso das bissetrizes dos ângulos externos B e C. Então está aqui o vértice B, está aqui o vértice C, já construí com um prolongamento, tá? Por quê? Os ângulos externos são esses aqui, ó. Esse aqui é o externo B e esse aqui é o externo C. E agora eu vou construir aqui uma bissetriz, a bissetriz do ângulo B, externa, né? E a bissetriz do ângulo C aqui, ó, externa também. Claro que peço desculpas, né? Não é um desenho perfeito, mas a ideia é só a gente ilustrar para ter uma ideia, né? Muito bem. Aí ele diz o seguinte, essas bissetrizes se encontram, e é assim que elas vão se encontrar, né? E se encontram formando um ângulo de 50 graus. Então, tá aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, mede 50 graus. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou dizer que esse ângulo aqui, ele foi dividido em x e x. Aqui, vou dizer y e y, tá? E aí, eu vou pedir para que você observe que esse ângulo e esse ângulo são OPV. E, portanto, são congruentes. Então, isso aqui vale x. Da mesma forma, esse ângulo, tá aqui de verdinho, e esse ângulo daqui são OPV. E, portanto, possuem a mesma medida, y. Então, eu já tiro daqui o seguinte. Olhando para o triângulo BC, vamos chamar esse ponto aqui de D, da interseção das bissetrizes. O triângulo BCD, você tem que x mais y mais 50. Mais 50 é igual a 180 graus. Beleza? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Logo, x mais y é 130. Beleza? Tranquilo, né? Agora é o seguinte, olha como é que eu vou fazer. Esse ângulo daqui, eu vou pintar ele de vermelhinho. Deveria pintar de outra cor, porque aqui está vermelho, mas tudo bem. Esse ângulo é o suplemento desse ângulo externo que mede 2x. Então, esse ângulo é 180 menos 2x. Beleza? Já esse outro ângulo aqui, ó, vou puxar uma setinha aqui fora, vai valer quanto? Mesma coisa, né? Ó, 180, mesmo raciocínio que eu quero dizer, né? 180 menos 2y. É o suplemento, né? Ângulos suplementares, a soma dá 180 graus. Esse disso, beleza? E agora, olhando para o triângulo ABC, nós temos, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, que é o que eu quero, né? Alfa mais 180 menos 2x mais 180 menos 2y é igual a 180 graus. Novamente, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, ó, esse 180 cai com esse 180. Aí fica assim, ó, alfa mais, eu vou botar aqui já o 180, esse 180 eu vou passar para o outro lado, e esse menos 2x menos 2y, eu vou escrever assim, galera, ó, botar o menos 2 em evidência para aparecer aqui um x mais y, ó, menos 2x menos 2y. E esse 180 vai lá para o outro lado. Aqui naturalmente ficou zero, né? Então, vai ficar menos 180. Olha que legal. E olha que interessante, eu já tenho o valor de x mais y. Eu posso substituir aqui, ó, bonitão. Olha que lindo. 130 no lugar de x mais y. Então, vai ficar assim, ó, alfa menos 2 vezes 130 graus é igual a menos 180. E aí acabou, né?
olha lá, alfa será igual, isso aqui dá 260, aliás, menos 260, no outro lado, 260 positivo. Menos 180, quanto é que dá isso? Isso, precisamente 80 graus. E 80 graus, guerreiro, tá onde? Tá aqui na letra C. Coragem. Vamos lá, galera, essa hora é hora fundamental. Sabe que você lutou até agora e não vai chegar agora e dar aquele mole, né? Vamos repassar os principais conteúdos para que a gente possa chegar lá, e garantir a nossa aprovação. É isso, eu estou sentindo que esse ano vem, galera. Esse ano vem essa aprovação e eu quero que você venha aqui, coloque aqui nos comentários, vai lá no Instagram, fala lá que você passou, que você arrebentou e conta como foi, beleza? Show, galera. Então vamos lá. Terceira questão vai falar sobre o quê, Fabrício? Vai falar sobre polígonos, olha só. Somando-se todos os ângulos internos de 3 polígonos convexos, obtém-se 2.160 graus. Sabe-se que o número de lados desses polígonos é n-2, n e n mais 2. Dentre eles, o que possui menor número de lados é 1. Então, vamos lá. Galera, o que a gente precisa saber aqui, ó? Soma dos ângulos internos de qualquer polígono. 180 vezes n, onde n representa o número de lados, menos 2. Ok? Não se esqueçam de dar uma olhada nas outras fórmulas, como, por exemplo, soma dos ângulos externos, 360 graus. Número de diagonais, n vezes n menos 3, dividido por 2. Não é isso? Então, para polígonos regulares, ângulo interno é a soma dividido pelo número de lados, que corresponde à mesma coisa que o número de ângulos. Ângulo externo, lembrando, é a soma dos ângulos externos, é 360, dividido pelo número de lados, n, né? Isso é fundamental. Além disso, um ângulo interno mais o seu ângulo externo correspondente são suplementares, ou seja, a soma é igual a 180 graus. Então, não pode esquecer isso, isso é fundamental para a sua prova, ok? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, muito cuidado e atenção para a montagem e a aplicação dessa fórmula. Observe que um polígono tem n menos 2 lados. Então, no lugar desse n maiúsculo, eu vou substituir por esse n minúsculo menos 2. Então, vai ficar assim, ó, 180, ó, vezes, agora a substituição, n menos 2, cuidado, porque esse menos 2 é esse aqui. E ainda tenho esse daqui da fórmula, né? Então, vai ficar assim, ó, meu amigo, muito cuidado. Na hora da prova, se você se emocionar, já sabe, né? Já era. Aqui, ó, o outro é direto, ó, é n, né? Então fica 180 vezes n menos 2, mais, agora aqui, ó, 180 vezes n mais 2 menos 2, igual a 2.100. Perfeito. Aí, ó, esse 180 aqui, eu já vou colocar ele em evidência, ó, 180. Em evidência. Abre parênteses, aqui fica n menos 4 mais n menos 2 mais n, né? Mais n. Beleza, guerreiro? Ó, então, aqui já coloquei o 180, aqui ficou n menos 4, n menos 2, e aqui, claro, cancelou 2 com menos 0, igual a 2.000. Maravilha. Então, aqui eu tenho n mais n dá 3n. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Igual a 180. Esse 180 que está multiplicando, eu vou passar dividindo aqui, tá? Então, eu vou fazer essa conta, ó, 2.160 dividido por 180. Cancela aqui, cancela aqui. Então, nós temos o seguinte, vai dar 1, 18 para 21 sobra 3, 36 dá 12. Certo? Ó.
Então, eu só passei esse 180 para cá, dividindo esse 2.000, bom? 2.160. Então, 3n é igual a 12, esse menos 6 vem para cá, fica mais 6. Então, 12 mais 6 dá 18. E, portanto, n é igual a 6. 3 vezes 6 dá 18. Aí, se você se emocionar, vai marcar o quê? Letra D, hexágono. Meu amigo, frieza. Cálculo. Como é que se chama? Tem que ser calculista, né? Calculista. Frio e calculista, amigo. Ele pede o que possui menor número de lados. Nesse caso, é o n, que a gente achou 6, menos 2. Portanto, é um quadrilátero. Muito cuidado, galera, nas questões. Sublinhe o que ele quer, tá? Porque você precisa voltar lá para se certificar do que ele está querendo, tá? Imagina você fez a questão certinha, na hora de marcar, marcou errado, porque não prestou atenção. Não pode, né, guerreiro? Beleza, então. Tranquilo, né? Questãozinha boa. Então, a gente fez aqui uma revisão de polígonos. Já volta a falar, dá uma olhada lá nas fórmulas. Não pode ir para a prova sem fórmula, né? Muito bem. Beleza, ó. Questão de número 4. Pô, questão bem interessante. Veja. O perímetro do triângulo ABC vale 120 centímetros. Maravilha. O que mais? Me perdi aqui. E a bissetriz do ângulo A? Opa! Valor de bissetriz do ângulo A de um triângulo, amigo, automaticamente. Aqui no caso, interno. Teorema da bissetriz interna. Já liga logo o farol, porque a atenção aí, porque o que acontece? No edital tem lá Teorema de Tales e suas aplicações, ok? Uma das aplicações do Teorema de Tales é o Teorema da bissetriz interna. Ok? Fechou? Então, ó, o ângulo A divide o lado oposto, então perfeito, né? Falou em dividir do lado oposto, aqui, meus amigos, ó, não tem outra. Tem outra possibilidade. É exatamente o Teorema da bissetriz interna. Bom, a medida do maior lado, olha aqui, ó, novamente, dá uma destacada ali, ó, o que ele quer? A medida do maior lado desse triângulo. Então, muita atenção, porque nem sempre aquele primeiro valor que você encontra é o valor desejado, ok? O valor que ele quer. Muito bem, então se ele falar que o perímetro é 120, então eu tenho que C mais B mais o terceiro lado, BC, mede quanto? Mede 40. 40. É igual a 120. E, portanto, C mais B é igual a 80. Tranquilo, né? Até aqui, beleza. E aí, o que diz o Teorema da bissetriz interna? Olha, o Teorema da bissetriz interna diz o seguinte. Um lado está para o segmento determinado correspondente a ele pela bissetriz, ó, ou seja, no caso, 18, assim como o outro lado, B, está para o outro segmento determinado pela bissetriz, que é 22. Olha. E aí, o que eu vou fazer aqui malandramente? Já vou escrever, como ele quer, preste atenção, como ele quer o maior desses lados, eu já vou escrever em função de B, porque B está para 22. C está para 18. Então, logo, B é maior do que C. Tá bom? Então, eu já vou escrever o C como sendo 80 menos B. Tá bom? E aí, vou aplicar aqui. Ó, 80 menos B está para 18. Assim como... guerreirão, olha lá. B está para 22. Aqui, cara, é o seguinte. Quem não conhece esse teorema... não resolve. Simples assim, tá? Não sai. Então, ó, simplifica 18 com 22. Vou simplificar por 2. Isso aqui dá 9. Aqui fica 11. Vou multiplicar cruzado. Cuidado para quando você multiplicar cruzado aqui, tem que aplicar distributivo. Então, fica 11 vezes 80 dá 880. Menos 11b. Cuidado para não escrever somente o B, né? Então, fica menos 11b, igual a 9b. Ok? Vou passar esse 11b para cá, vai ficar mais 11b.
Então, 9b mais 11b dá 20b. B é igual a 880. E, portanto, dividindo, né? 880 por 20 dá 44. Ficou atrás de mim aqui? Nunca sei, porque eu não me vejo aqui na hora da gravação. Beleza, ó. P é igual a 44. Agora, se certifica que, de fato, ele é o maior lado, né? Vai ser o maior lado porque o C vai ser 80 menos 44, que dá 36. Inclusive, se você acha, primeiramente, o C, você vai achar 36. Entenderam aqui a importância? Aí você se emociona, como eu costumo dizer, né? Você emocionou. Ai, achei a resposta. Maravilhas. Marquei B. Errou. Olha aqui. Porque a resposta é C, né? É. Então, cara, muito cuidado. Frieza. Seja frio e calculista. Olhos de tigre, né? Tipo Sylvester Stallone, né? No filme Rock, sacou? É, isso aí, mano. Que bobeira. Mas é isso, né, mano? É isso aí. Tem que ter frieza pra gente não vacilar. Tranquilo, galera? Show? Ó, chegamos aqui à questão de número 5, rapidinho. Ó, estamos aqui perfazendo vários assuntos importantes. Né? Ó, teorema da bissetriz. Então já aproveita e dá uma olhada lá no teorema de Tales, né? O que diz lá? Teorema de Tales, Fabrício, é aquele que você tem retas paralelas, cortadas por duas transversais, determinam sobre essas retas transversais segmentos proporcionais. Esse é o teorema de Tales. Tá ligado? Isso, dá uma olhada lá, tem exercíciozinhos clássicos, né? Não custa nada dar uma olhada, tá? E uma aplicação, tem lá no edital, teorema da bissetriz interna, é uma das aplicações do teorema de Tales, ok? Então fiquem atentos. Bem, e agora a questão número 5, olha só. Questão clássica também, olha só. E eu tô falando muito olha só, né? Olha só então, mais um. Na figura abaixo temos um quadrado AEDF, tá aqui o quadrado, e AC, esse cateto, por quê? Porque eu sei que é cateto, e aqui, ó, é um ângulo reto. Então, direto aqui é um triângulo retângulo, bonitão. Ok. E AB, o outro cateto, vale 6. Ele quer o valor do lado do quadrado. Amizade, é o seguinte. Esse é o x da questão. É o lado do quadrado. X. AE. E, portanto, ED, como um exímio quadrado, também será chamado de x, os lados. Então, observe o seguinte. AC, tudo isso aqui vale 4. Se isso aqui vale x de A até E, 4 menos x é o segmento EC, correto? Muito bem. E o que mais que eu posso fazer aqui? Acho que mais nada, né? Porque isso aqui é 6. E a gente pode montar aqui uma semelhança entre triângulos. Semelhança, mais um assunto, galera. Importantíssimo, né? Observe que o triângulo é CED e o triângulo ABC são semelhantes, uma vez que ED é paralelo a AB. Amigo, isso aqui é uma aplicaçãozinha também bem interessante, né? Semelhança de triângulos. Você traçou uma reta paralela a um dos lados de um triângulo e cruzou os outros dois, os dois triângulos determinados são semelhantes. Tá? Então, isso aqui é teorema fundamental. Né? Isso não pode jamais, em tempo algum, esquecer. Então, ó, vamos lá. 4 menos x, que é o lado do triângulo. Né? Então, ó, por isso aqui, eu posso afirmar que os triângulos, perdão, deixa eu concluir aqui, CED e o triângulo CAB são semelhantes. Então, ó, proporção, aquele cateto, 4 menos x, está para o cateto do triângulo maior, que é 4, assim como
O outro cateto aqui de medida x está para o cateto do triângulo maior, que é 6. Pronto. Entendeu aqui a correspondência, né? Os lados que se correspondem, os lados homólogos? Beleza, ó. Cateto do pequeno está para o cateto do grande, assim como cateto do pequeno está para o cateto do grande. Vale destacar que aqui também, né, também tem um triângulo semelhante. Você poderia montar sim a semelhança entre esses dois triângulos, ok? Não tem problema algum. Talvez faça um pouquinho mais de conta, mas nada demais. Então, já vou simplificar aqui. Fica 2 e 3. Multiplicando cruzado, nós temos, novamente, ó, 2x é igual a 3 vezes 4, 12, menos 3x. Logo, vem para cá ficar mais 3x. Com 2x dá 5x, igual a 12. Portanto, x é 12 dividido por 5, que dá, vamos lá, 2 vezes 5 dá 10, sobra 2, coloca vírgula, fica aqui 20, 5 dá 4. 2,4 tem aqui, ó, bonitão, letra B de bola. Beleza, gente? Então, ó, questão clássica envolvendo semelhança de triângulos, tá? É fundamental você perceber semelhanças, tá? Isso resolve muitas questões dentro da geometria plana, tá? Amigos, chegamos à metade desta aula. Vê se você já deu aquele joinha aí para mim, tá? Compartilha esse vídeo, comenta, faz esse vídeo aí movimentar a rede até a data da prova, pois você sabe que isso ajuda bastante a gente aqui a trabalhar aqui com vocês, ok? Valeu, combinado, amigo? Muito bem, questão de número 6, olha só. Considere o quadrado MNPq, cuja medida do lado é igual a 5 centímetros. No interior desse quadrado está o triângulo equilátero MJL, onde os vértices J e L estão, respectivamente, sobre os lados NP e PQ do quadrado. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetros quadrados da área limitada pelo triângulo MJL é igual a... Bom, vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Só subir um pouquinho. Bom, eu vou desenhar a figura aqui. Ó. Você tem inicialmente um quadrado. Então, eu vou colocar os vértices desse quadrado aqui. Os vértices são M, N, P. Aí, ele fala de um triângulo no interior, um triângulo equilátero, onde um dos vértices é o M. Olha lá. Como é que eu vou desenhar esse triângulo? Olha, esse triângulo vai ficar mais ou menos assim. Ó. Vou desenhar mais ou menos aqui um lado, aí aqui mais ou menos o outro, assim, né? E aí, ligando aqui. É assim que vai ficar esse triângulo equilátero, não é isso? É isso. Ó, observe que aí ó, o J está no segmento NP, então, tá aqui o J, e o J e L está aqui, né? O L está aqui. Beleza? Então, naturalmente, olha aqui, ó, esses dois triângulos aqui, ó, que a gente são triângulos congruentes, né? A gente sabe que esse lado aqui é 5, esse lado aqui é lado do triângulo equilátero. Então, você tem mesma hipotenusa, mesmo cateto. Então, você já sabe que esse triângulo, né, porque é um caso particular dos triângulos, caso de congruência para triângulos retângulos, já sabe que esse aqui são dois triângulos retângulos. Então, vou chamar isso aqui, esse pedacinho aqui de x. Naturalmente, aqui é x, né? E aqui eu tenho 5 menos x. E aqui, claro, 5 menos x. Bom, vamos lembrar aqui uma fórmula importante para áreas de triângulo. É a área do triângulo equilátero.
Se eu chamar o lado desse triângulo de L, a área de um triângulo equilátero é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sabia dessa? Não sabia, guerreiro? Essa formulinha aqui, ela garante para você a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vai diretaço, tá? Então, eu vou em busca do valor do lado desse triângulo. Então, note que eu posso, chamando aqui, claro, de L, eu posso dizer que nesse triângulo retângulo, no MQL, eu posso aplicar um teorema de Pitágoras bonitão, né? Ó, L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, 25 mais x ao quadrado. Beleza? Oi. E olhando para o triângulo aqui, o JLP, eu também posso dizer o seguinte, ó, L ao quadrado é igual a 5 menos x ao quadrado mais 5 menos x ao quadrado, ou ainda 2 vezes 5 menos x ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho que essas duas expressões precisam ser iguais, porque ambas são iguais a L ao quadrado. Então, eu vou igualar essas duas expressões. Então, aqui, ó, já vou escrever 2 vezes 5 menos x ao quadrado, guerreiro, é o quadrado da diferença, não se emociona. A menos b ao quadrado, quadrado do primeiro, menos o dobro do produto entre eles, então isso aqui vai dar 10x, mais x ao quadrado, entre parênteses, né, porque eu estou ainda multiplicando por 2, e isso vai ter que ser igual a 25 mais x ao quadrado. Olha que legal. Aplicando aqui a distributiva, 50 menos 20x mais 2x ao quadrado é igual a 25 mais x ao quadrado. Então, vamos ver o que a gente pode cancelar aqui, ó. Já posso passar esse 25 para cá, esse x ao quadrado para cá. Então, ó, 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado. Menos 20x menos 25, então vai ficar 50 menos 25 dá 20. Igual a zero, uma vez que eu já passei todos os termos para o primeiro membro. Então, o que nós temos aqui, guerreirão? Uma equação do segundo grau. Vamos calcular as raízes. Delta é b ao quadrado, então, menos 20 ao quadrado dá 400, menos 4a, que é 1, c, que é 25. Então, 4 vezes 1 vezes 25 dá 100, e, portanto, delta é igual a 300. Beleza? Foi? Então, raízes x é igual a menos b, então fica menos 20, então dá 20. Mais ou menos, raiz quadrada de 300, galera, ó, 300 é 3 vezes 100. Raiz quadrada de 100 é 10, raiz de 3, sacou? Já vou botar o 10 raiz de 3. Maravilha. 10 raiz de 3 sobre 2a. Então, fica o seguinte, esse 20 e esse 10, se eu colocar o 2 em evidência, eu cancelo com esse 2, né? Então, fica 10 mais ou menos 5 raiz de 3. Deu para entender? Ó? Esse 10 é 2 vezes 5. 20 é 2 vezes 10. Coloco o 2, fator comum, em evidência. Aí eu posso cancelar o 2 que ficou em evidência com esse 2 do denominador, ficando 10 mais ou menos raiz quadrada, mais ou menos 5 raiz de 3. Perdão. Galera, é o seguinte, aqui você tem dois valores para x. Qual deles a gente vai tomar? Nós vamos tomar o 10 menos 5 raiz de 3. Por quê, Fabrício? Porque observe que o lado do quadrado é 5. Então, se eu pego 10 mais 5 raiz de 3, é maior do que 5. Não pode, beleza? Então, naturalmente, o valor do x tem que ser menor do que 5. E, portanto, 10 menos 5 raiz de 3. Meu amigo, nem sempre
a vida é feita de momentos tranquilos, né? A gente tem aí, ó, questão pedreira. Mas, olha, totalmente viável, totalmente dentro daquilo que é possível cair na sua prova, ok? Então é o seguinte, observe que eu quero o valor de L ao quadrado. Vamos lembrar? A fórmula é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, eu nem preciso do L. Basta calcular L ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular x ao quadrado. Ó, vamos lá, deixa eu descer aqui, ó. Então, só para a gente resgatar a ideia. X ao quadrado, ou seja, eu vou elevar isso aqui ao quadrado, ó. E aí aparece o quadrado de uma diferença. Muita atenção para você não errar, não fazer aqui, vai fazer 10 ao quadrado e 5 raiz de 3 ao quadrado. Nada disso, tá? Quadrado da diferença, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 100 raiz de 3, mais, aqui fica 5 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, então 3 vezes 25 dá 75. Então, o valor de x ao quadrado é 175 menos 100 raiz de 3. Ó, esse 100 raiz de 3, para quem não pescou, é o dobro do primeiro vezes o segundo. Então, 20 vezes 5 dá 100, beleza? E agora, praticamente, a gente terminou. Por quê? Porque agora eu quero o L ao quadrado. Vamos lembrar, ó, L ao quadrado é só somar mais 25 ao x ao quadrado. Então, somando mais 25, eu fico com 200 menos 100 raiz de 3. Pronto. Chegamos ao valor de L ao quadrado. E agora, portanto, é só um detalhe. A área, então, será L ao quadrado. Então, L raiz de 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, finalizando aqui as contas, aplico a distributiva, então fica 200 raiz de 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 vezes 100, 300, dividido por 4. Então, dividiu por 4, né? Isso aqui eu divido por 4, isso aqui eu divido por 4. Então, a gente vai encontrar aqui, nesse caso, 200 por 4 dá 50. Então, 50 raiz de 3 menos 30 dividido por 4, isso aqui dá 4 vezes 7 dá 28, sobra 2,75. Então, 50 raiz de 3 menos 75, ou, tá aqui, ó, menos 75 mais 50 raiz de 3. E aí? Gostou? Achou pesado? Achou muito difícil? Olha, pode até ser uma questão um pouco mais carregada, mas observe que ela é repleta de elementos básicos. Quadrado, triângulo equilátero, temos aqui Pitágoras, né? Então, envolve relações geométricas num triângulo retângulo, inclusive, dá uma passada lá nas outras fórmulas, tá? Não esqueça. Equação do segundo grau e área de triângulo. Então, assim, é uma questão bem elaborada, né? Trabalhosa, digamos assim, mas longe de ser uma questão, digamos assim, difícil, né? Que a saída é uma saída que tem que enxergar muito. Não é nada disso, tá bom? Então, estejam certos de que essa é uma questão possível de estar na sua prova, sim. Beleza? Mas você está preparado, guerreiro? Então, não tem desafio que você não consiga cumprir. Vamos lá, questão de número 7. Opa, já envolve... deixa eu já, antes de resolver, essa figura eu só coloquei aqui, tá? Para ajudar, para auxiliar a resolução. Ela não faz parte da questão, tá? Porque desenhar circunferências aqui nesse programinha, nesse aplicativo, fica bastante ruim, tá bom? Então, eu já me antecipei. Então, diz o seguinte, mas é bem tranquilo, ó. A figura para desenhar é bem tranquilo. Se dois círculos cujas medidas dos raios são, respectivamente, U e V, com U menor do que V, são tangentes exteriormente, então, ó, posições relativas entre duas circunferências. Elas são tangentes exteriores no ponto P, no ponto de tangência entre elas. E se estes círculos também tangenciam os lados de um ângulo com vértice no ponto M, então aqui é o ponto M, é o vértice, ó,
Beleza? Então, o comprimento do segmento MP é... Então, gente, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Se eu traço a bissetriz desse ângulo, ela vai passar pelos centros das circunferências, olha, e pelo ponto de tangência. Isso porque a bissetriz tem a seguinte característica. Os pontos que habitam a bissetriz de um ângulo são equidistantes, digamos assim, dos lados do ângulo. É uma característica, uma propriedade da bissetriz, tá? Então, quando eu traço a bissetriz de um ângulo, tá? E aqui, no caso, eu tenho essas duas circunferências tangenciando esses ângulos. Então, como eu sei que... Aliás, a gente tem que saber, né, que o raio no ponto de tangência forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui é raio, forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, eu sei que ela vai passar pelos centros da circunferência e, claro, também pelo ponto de tangência entre essas circunferências, pois esse ponto ele é equidista para os lados do ângulo, beleza? Então, aqui nós temos o ponto P, MP é o que ele quer, tá? E aqui eu vou dizer, digamos, eu tenho aqui o raio U e o raio V, respectivamente. Então, aqui é U e aqui é o V. Beleza, gente? Tranquilo, até aqui, conseguiu enxergar? Então, a primeira coisa importantíssima, amigo. Quando eu traço o raio no ponto de tangência, vamos chamar esse ponto de tangência de T1 e esse ponto aqui de tangência T2, esses ângulos são ângulos de 90 graus. O raio é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Tá legal? Bom, e agora a saída é bastante legal, porque é o seguinte, a gente tem que enxergar um pouquinho. Eu vou traçar aqui, a partir do centro da circunferência de raio U, esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, porque eu vou traçar esse segmento paralelo a esse lado aqui do ângulo. Tá legal? Então, esse segmentozinho aqui, que eu vou destacar para vocês, ó, em vermelho, ele é a diferença entre os raios V e U, porque observe que daqui para cá é U, é a mesma medida que aqui. Como isso aqui é V, então esse pedacinho aqui é V menos U, beleza? Esse segmento aqui, vamos chamar aqui os centros de A e B. Então, as distâncias entre os centros das circunferências é igual a U, porque daqui para cá é U. Daqui para cá é V. U mais... O que eu quero aqui? MP. Então, observe o seguinte. Qual vai ser a estratégia? Eu vou determinar MB e vou descontar V. E de que forma eu vou fazer isso? Cara, olha só. Aqui, novamente, o que nós encontramos? Nós encontramos um triângulo, dois triângulos, retângulos semelhantes. Tá certo? Claro, nítido aqui, né? Esse lado é paralelo, como eu disse para vocês, eu tracei de tal forma que fossem paralelos a esse segmento, fosse paralelo a esse lado do triângulo. Tá certo? Beleza? Aí, olha como é que fica aqui, ó. O V, a hipotenusa daquele triângulo pequeno ali, ó, retângulo, U mais V, perdão, está para a hipotenusa do grande. Então, aqui, ó, eu estou fazendo a semelhança entre M, P, T2. Então, deixa eu até escrever aqui, ó, triângulo M, P, T2 é semelhante ao triângulo A, B. Aí tem que chamar esse ponto aqui de ponto, sei lá, C. Ao triângulo ABC. Eles são semelhantes, né? Visivelmente semelhantes. Então, ó, como é que vai ficar? A hipotenusa do grande está a hipotenusa do pequeno está para a hipotenusa do grande, que é MB. Assim como o cateto do pequeno, B menos U, está para o cateto do grande, que é V. Olha só. Tranquilo.
Então, isolando MB, eu só vou passar aqui, ó, esse MB para cá, o V menos U para cá, e esse V multiplicando o U mais V. Então, vai ficar assim, ó, MB. Você pode fazer com mais calma, não tem problema. Ó, de novo, vou passar isso aqui para cá. O V vai multiplicar o U mais V, então fica V vezes U mais V. E esse V menos U vem para cá. V menos U. Ok. E aí, o que a gente havia combinado? A gente havia combinado o seguinte, olha, para achar o MP, que é o que eu quero, eu vou fazer MP é V, U mais V, sobre U, que é o MB, menos V. Pronto. Vamos lá agora, galera. Efetuando aqui o MMC, perdão, aqui não é U, né? É V menos U, perdão. Desculpa. V menos U menos V. Agora, efetuando aqui o MMC, aqui fica V menos U, aqui é 1. Então, ó, aqui eu já vou aplicar a distributiva, ó, é VU ou UV, mais V vezes V dá V ao quadrado, menos, aqui, galera, cuidado, na hora que eu for aplicar a distributiva, lembre-se, tem um sinal de menos aqui na frente. Então, vai inverter esse sinalzinho aqui, tá? Então, vai ficar menos V ao quadrado, menos com menos dá mais, V vezes U é a mesma coisa que U. Isso tudo sobre o novo denominador, V menos U. Então, olha lá o que aconteceu. V ao quadrado menos V ao quadrado cancelou. O V mais o V dá 2UV sobre V menos U. Tem isso? Vamos ver, né, meu amigo? Tomara. Tomara. Tem lá. Tem sim. Letra B. Bola. Beleza, galera? Então, ó, questão bem interessante que envolve posições relativas entre duas circunferências. Observamos aqui, ó, lembrando que o raio é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência, né? Então, isso é importante, tá? E, novamente, aqui encontramos uma saída para resolver essa questão tratando de semelhança de triângulo. Maravilha. Fechado, galera? Então, ó, partiu questão de número 8. Cara, aqui, ó, revisão completaça para vocês, meus amigos. Completaça mesmo. Vamos à 8ª questão. Considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Gente, esse ano tá lá no edital. Progressão aritmética. Então, pode misturar, Fabrício? Pode misturar sim. Tá? Dados que A, B e C são as medidas dos lados do triângulo, sendo A menor do que B e menor do que C, é correto afirmar que... Bom, galera, inclusive, deixa aqui, antes de falar, a gente já tem uma aula aqui na nossa playlist falando de progressão aritmética e progressão geométrica, tá? PA e PG, dá uma olhada lá. Galera, aqui eu vou colocar para vocês uma forma bem esperta sobre PA. O que acontece? A PA é uma sequência, né, em que você tem um termo, aí o seguinte, você soma um valor constante, aí o próximo termo você pega o anterior, soma esse valor constante, chamada de razão, né, e assim vai obtendo os termos subsequentes, ok? Quando você tem 3 termos, uma boa ideia é você escrever assim, ó. Você pega o termo, um termo, x, o anterior a ele é x menos r, menos a razão. E o sucessor é x mais r. Somou uma razão, avançou. Tirou uma razão, voltou um termo anterior. Beleza? E por que isso vai ser legal pra caramba nesse caso, gente? Pelo seguinte, eu estou chamando de x aqui os ângulos internos desse triângulo. Ora, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, olha a vantagem.
eu vou cancelar uma razão com essa outra razão, chegando assim, ó, 3x é igual a 180 graus, e por fim, x é igual a 180 dividido por 3, que é igual a 60. Então, a gente acabou de encontrar um ângulo. E a gente sabe que esse ângulo é o ângulo, digamos, o intervalo de valor intermediário. Tem o menor, que é x menos r, e tem o maior, que é x mais r. E note o seguinte, gente, isso aqui é importantíssimo, tá? O menor ângulo de um triângulo, ele fica oposto ao menor lado. E o maior ângulo fica oposto ao maior lado. Ou seja, o x menos r, esse ângulo aqui, né, ele está oposto ao menor lado. Como ele diz que A é o menor lado, automaticamente x menos r está oposto a A, o x está oposto ao B e o C está oposto ao x mais r. Campeão, então, ó, se eu pensar num triângulo, se aqui é 60 graus, esse lado aqui é o lado B. E aí, meus amigos, é o seguinte, triângulo qualquer relacionando lados e ângulos, automaticamente, guerreiro, tem que vir na sua cabeça lei dos senos e lei dos cossenos. Não tem moleza não, tá também lá no seu edital, lembra? E ano passado caiu, né? Ano passado caiu, eu falei que ia cair, caiu, né? Então fiquem atentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou, claro, aqui os outros dois lados são A e C, vou aplicar a lei dos cossenos. Então, ó, pela lei dos cossenos, nós temos B. Aí, qual é o macete? A gente sempre começa pelo lado do qual conhecemos o ângulo oposto. Sempre. Então, fica assim, ó. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC vezes o cosseno de 60 graus. Olha que lindo, gente. O cosseno de 60 graus é igual a 1/2. E 1/2 eu posso cancelar com esse 2 que está tudo multiplicado aqui. Aí, olha só o que aparece. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos AC. Arrumando isso aqui, ó, B ao quadrado mais AC é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. E isso está logo aqui na letra A de aprovação, meu amigo. É isso aí que vai vir nessa prova. A sua aprovação pode esperar. Guerreiro, aqui, ó, que lindo, hein? Matemática é linda. E fechou, meu irmão? Então, ó, cara, essa revisão tá bem completinha para vocês chegarem na hora da prova com tranquilidade, tá? Mantenham a calma, fiquem tranquilos. O trabalho foi feito, irmão. Então, o resto deixa na mão de Papai do Céu, tá bom? Vem comigo, então, ó, a questão de número 9. Bonitinha, olha só. A soma das áreas de todos os triângulos que podemos formar na figura a seguir é igual a... Bom, galera, seguinte, olha só. É uma questão bem simples, tá? Só que você não pode esquecer de contar triângulos aqui. Então, eu vou te ajudar aqui a contar os triângulos que existem nessa figura. Então, note, eu vou botar aqui só para facilitar nomes dos vértices. Outros. Mas, o seguinte, ó, temos o triângulo ABC, ACD e o ADE. Então, aqui a gente já contou 3 triângulos. Nós temos ainda o triângulo ABD, note, isso aqui é outro triângulo. Nós temos o triângulo ACE, ok? E, por fim, nós temos o triângulo ABE. Então, nós contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E observe que todos esses triângulos possuem altura 2. Bom, aqui ficou falhado, aqui não saiu, não sei porquê, mas
aqui tinha uma informação, isso aqui é a altura, tá? Bom, beleza. Então, sendo a altura de todos os triângulos, observe que a altura é a distância do vértice até a base, né? Que é o que está aqui indicado. Então, ó, lembrando também o seguinte, a área de um triângulo é dada por base vezes a altura, que nesse caso é 2, dividido por 2. Então, nesse caso em particular, a área é numericamente igual à base desses triângulos. Então, agora é somar todas essas áreas. Na verdade, será somar as bases desses triângulos. Então, tem aqui, ó, a área desse primeiro triângulo é 1, porque é base vezes a altura dividido por 2. Então, como a altura é sempre 2, cancela, ó, fica só a base, né? Então, aqui é 1, mais a área desse triângulo é 1, a área desse triângulo. Então, agora temos dois triângulos de base 2, ó, o ABD tem base 2, o ACE também tem base 2, e, por fim, o último triângulo tem base 3, que é o ABE. Então, somando agora isso aqui tudo, nós temos 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10, e, portanto, o valor pedido se encontra no item E. Tá? Bonitinha, né? Questão simples, mas olha, nessa questão tem que saber contar corretamente os triângulos. Porque senão, né, ó, vamos lá, enxergou 1, 2, 3, você chega aqui a essa conclusão, né? Garoteou, né? Se emocionou. Sim, se emocionou, já era. Olha lá. Não é à toa que tá ali, né? Na letra A logo, pro mais emocionado, né? Base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura, acabou. E esses dois triângulos aqui, o ABD e o ACS, se não prestar atenção, também roda, né? Também roda. Muito bem. Galera, olha só, chegamos à última questão, questão de número 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou, então? Dá aquela moral aqui pra gente, curte, compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se, avisa seu amigo, não seja egoísta. Mostre conteúdo de qualidade para ele, porque isso você vai estar fazendo bem. Se você está fazendo o bem, você vai garantir sua recompensa, fazendo boas ações e garantindo a sua aprovação. Olha aí, que legal, viu? É isso aí, meu amigo. Vamos lá, questãozinha envolvendo área, coroa circular. Muito bem, ó, questão também simples, mas bem bonitinha. Seguinte, na figura a seguir temos um triângulo equilátero ABC e duas circunferências concêntricas de centro D. Uma inscrita e outra circunscrita ao triângulo ABC. Dado que o perímetro do triângulo é 6 centímetros, a medida da área sombreada da figura em centímetros em centímetros quadrados. Seguinte, então temos um triângulo equilátero. Então, de cara, se o perímetro vale 6, significa que cada lado mede quanto, galera? 6 dividido por 3, que dá 2. Então, o lado desse triângulo vale 2. Então, eu vou chamar a atenção para você da seguinte situação. A área dessa figura é a área de uma coroa circular. E é uma coroa circular, são dois círculos concêntricos, né? Essa faixa azul aqui, bom? A área dessa figura é dada por π vezes r ao quadrado, o raio da circunferência maior, eu vou chamar de Rzão, tá? Então, na verdade, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor, tá? Que eu vou chamar esse círculo menor, possui Rzinho. Olha que sacada legal. Quando eu penso nessa figura aqui, ó, quando eu olho para esse centro aqui, para essa circunferência, perdão, para esse círculo menor, eu imagino um raio aqui, ó, perpendicular. Porque ali é ponto de tangência. Lembra que a gente falou? Então, o raio nesse ponto é perpendicular, né? No ponto de tangência. E quando eu ligo D, centro das circunferências, a B, eu tenho o raio do círculo maior. Então, esse, vou chamar aqui de ponto T, tá? Ponto de tangência,
dt é o raio do círculo menor, Rzinho. E dB é o raio do círculo maior, Rzão. Deu para compreender isso aqui? Então, aqui apareceu um triângulo retângulo de catetos Rzinho, Rzão. E mais, como eu sei que o lado desse triângulo equilátero mede 2, e aqui esse ponto ele vai dividir o segmento AB em partes congruentes. Ou seja, quanto mede TB? Mede 1, porque AB vale 2, T é ponto médio, evidentemente, então aqui é 1. E olha que coisa legal que a gente pode fazer com isso aqui. Se eu coloco o π em evidência, aparece aqui um Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Mas olhando para a figura, olha só, Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais 1 ao quadrado, não é? É, pelo Teorema de Pitágoras. Passando esse Rzinho para cá, eu fico com Rzão ao quadrado. Já enxergou? 1 ao quadrado dá 1. Acabou, né? Olha só o que aparece aqui. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Eu não sei quanto mede Rzão, eu não sei quanto mede Rzinho, mas eu sei que Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, isso aqui dá 1. E π vezes 1 é π, que é a área pedida. Logo, letra E é o gabarito. Beleza, gente? Fechou? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha sido útil, né? Então, aqui a gente fez uma ótima revisão dos principais tópicos aí de geometria plana. Não esqueçam de dar uma olhada nas outras fórmulas, né? Nas áreas de quadrilátero, né? Dos quadriláteros, paralelogramo, trapézio, né? Façam uma revisão, fiquem calmos e tudo vai dar certo, tá? Eu garanto. Tá? Então, um forte abraço e até a próxima, galera. Estamos juntos. Estarei vibrando positivamente para vocês. Forte abraço e tchau, tchau. Boa prova, senhores.